Começamos bem com a nossa primeira mesa de debates aqui no Runway e vamos seguir agora falando de hiperpersonalização. Como criar experiências que fortalecem a relação marca-cliente. A hiperpersonalização está se consolidando como um diferencial competitivo no marketing, apoiada pelo avanço do uso de dados, inteligência artificial e automação. O desafio é criar experiências únicas em tempo real, respeitando a privacidade do consumidor e equilibrando a relevância com confiança. Esse debate vai abordar como as marcas podem transformar insights poderosos em jornadas de relacionamento mais profundas e consistentes. E vamos receber neste palco ele que é Digital Director de Experience Design and Digital Marketing da BRQ, Paulo Moura. Vem para cá, Paulo. Bem-vindo, Paulo. Seja muito bem-vindo. Bem como ele que é Brazil Business Director da Pinterest, Rogério Nicolai. Seja muito bem-vindo ao nosso palco. Temos ela também que é Vice President de Marketing da Visa, Carla Mita Shimura. Ela vai ficar aqui, ó. Muito bem. Carla quer ficar Carla fica no meio. E por fim, ela que é repórter da Fast Company, Camila de Lira. Só lembrando, faz fotos, vídeos, gosta de postar nas redes sociais. Se puderem, nos marquem nas suas postagens. Agora sim, com a palavra. A gente está... Dá para ouvir a gente aqui? Tá todo mundo ouvindo? Tá ouvindo? Tá. Beleza. É estranho, né? Só uma observação. Sim. Cadê o retorno? Cadê o retorno? Nossa, gente. Mas, beleza. Nosso assunto agora é personalização. Não temos muito tempo e temos muita coisa para falar. Então, acho que já quero começar já com perguntas. O que é hiperpersonalização, exatamente, e o que não é? Sejam rápidos, por favor. O que é hiperpersonalização? E o que não é? E o que não é? Não é... Vamos começar pelo que eu acho que não é, né? Que acho que tem muitas coisas nesse meio do caminho. O que eu acho que não é? Não é spam. Spam não é hiperpersonalização. Nós podemos já colocar aqui, que acho que é um ponto importante. A outra coisa que eu acho que é hiperpersonalização é entender quais foram os passos que os consumidores deram dentro de uma jornada e usar aqueles dados para apresentar soluções de valor para ele, que sejam valor para ele. Eu acho que isso é conceitualmente a hiperpersonalização. E fazer isso de maneira rápida e fazer isso de maneira inteligente. Ter com parcimônia. Acho que a palavra boa talvez seja parcimônia. Para os meus colegas. Bom, tudo bem, gente? O que não é hiperpersonalização? Acho que o nome e data de nascimento não é mais, né? Então, estamos bem distante disso tudo aqui. Como que eu definiria a hiperpersonalização, né? Você falou de velocidade, e acho que velocidade, a gente estava conversando ali, é fundamental. Ninguém fica, né? Ninguém tem mais paciência de ficar esperando aquele símbolozinho lá rodando, pensando. Mas é na hora que você precisa saber que você gosta de viajar para a neve e que você já foi para alguns lugares, mas esse aqui não, e isso faz sentido para você naquele momento, né? Então, acho que estamos chegando nesse nível de detalhe aqui. O Rogério do Pinterest vai saber tudo de hiperpersonalização. Não, vamos pensar, né? Boa tarde, pessoal. Acho que tem duas coisas que acho que são legais comentar. Acho que você comentou de o que não é, né, do ponto de vista de sua data de nascimento e o seu sexo, né? Puta, isso não diz nada hoje sobre quem você é, sobre o que você vai fazer, e provoca que muitas marcas hoje ainda segmentam a comunicação com um target demográfico ali. Vamos falar de homens AB 25-34. Pô, tem homem, mulher, BC 45 mais que gosta daquele mesmo item que esse homem 25 AB. Então, assim, acho que parte daí já tem alguma coisa que a gente já sempre vê que, não, então acho que, claro, tem mais afinidade, tem várias questões.
Mas acho que tem um cuidado que não é hiperpersonalização, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a hiperinvasão, né? Acho que quando a gente para e pensa, né, a Visa tem infinidade de dados sobre você, sobre cada um de nós aqui, que opera, né, todas as compras, onde gasta, com que gasta, que tipo de comida come, assim, tem muita informação. Como que se consegue personalizar com o cuidado, tirando o LGPD e todas as barreiras, né, que são, né, legais ali, trabalhar uma comunicação que não invada o meu espaço e fala, pô, peraí, tudo bem que eu estou comendo comida árabe 5 vezes na semana, não é por isso que eu sou árabe, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado para não errar, porque pode errar muito feio quando você usa a informação de maneira errada. Eu acho que, já vou entrar na minha próxima pergunta, essa para o Pablo. Quais são os desafios na hora de uma empresa ou de uma marca fazer hiperpersonalização da comunicação, até da jornada? Usando o que o Rogério mesmo falou, assim, pode dar errado, né? Pode dar errado. E Quando dá certo? Algumas vezes dá errado mesmo. Mas eu acho que o desafio bastante grande para quem produz artefatos para entregar hiperpersonalização para os clientes, como a gente, eu acho que o desafio é como é que eu vou pegar esses dados todos que muitas e muitas vezes estão nas empresas espalhados, cada dado ou cada pedaço daquele dado tem um silo que é dono daquela informação e ele não quer dar aquela informação para o outro. A propriedade do dado não é nem do cliente, é daquela pessoa. E aí você juntar tudo isso e harmonizar para que isso funcione de uma maneira bonita, rápida, né, para que entregue valor para as pessoas, e você conectar isso de fato com entender que a jornada daquela pessoa passa por determinados pontos e entregar aquilo ali como uma oferta interessante, né, como uma ação interessante na sequência, é fundamental. Então, eu acho que o desafio passa por aí. E quando você está tratando os dados, se você pegar um dado que não é interessante, que você vai entregar no final é uma personalização, uma hiperpersonalização errada. E aí é a hora que dá muito errado. Que você pode, aspas, alucinar e entregar uma coisa completamente fora de padrão. Então, vamos para os cases que deram certo. Carla, você fala um pouquinho... Let's talk about money, Visa. Quais foram as campanhas e os cases que deram retorno? Como foi esse retorno? Campanhas que usaram hiperpersonalização. Não exatamente campanhas, produtos, serviços, enfim, você me entendeu. Sim, tranquilo. Olha, a Visa, a gente tem uma plataforma que é o Vai de Visa, né, onde a gente, uma série de clientes, a gente trabalha com todos os clientes da Visa, né, grandes bancos, adquirentes, etc. Dentro dessa plataforma, a gente hoje tem praticamente ali mais de 150 milhões de credenciais, 87 milhões de usuários únicos. Então, assim, com essa informação, né, todos, obviamente, respeitando a LGPD, etc., a gente usa essa base, né, e para vocês terem uma noção do volume de dados que trafega na rede da Visa, né, que hoje é muito mais do que somente uma empresa de meios de pagamento, mas é muito mais uma empresa até de tecnologia, né? Estava comentando com eles aqui que a gente processa aí na ordem de 85 mil transações por segundo. Então, assim, é muita coisa. E lá, através do Vai de Visa, a gente tem uma plataforma nossa lá, que é proprietária, onde a gente começa a mapear um pouco do perfil de comportamento dos clientes, tá? E aí, um exemplo bem tangível foi na última campanha que a gente fez de NFL, né, para a gente receber o jogo aqui em São Paulo e tudo. A gente fez ali um trabalho de identificar quem são os fãs de NFL. Né? E a partir do momento ali em que faz sentido eu chegar com essa informação para você, a gente fez, né, não somente nos apoiou na campanha, né, porque a gente sabe que tem uma comunidade grande de fãs aqui de NFL no Brasil, mas não faz sentido eu mandar essa informação para você no momento em que você não se conecta com esse esporte ou que você não tem, mas assim, a gente consegue fazer lá, através disso, uma série de lookalikes para achar. Né? A gente conseguiu chegar ali, através da plataforma, a praticamente 1 milhão de clientes cadastrados na campanha em um fim de semana. Né? Ou seja, com isso eu consegui ali chegar exatamente para aquele cliente. A gente conseguiu depois levar uma série de ofertas, né, e descontos que faziam sentido para cada um deles ali. E com isso a gente, obviamente, engaja o cliente não somente no uso da credencial do cartão Visa, óbvio que, né, isso já era negócio para a gente, mas também com algo que faz sentido para ele.
né? Então, não é o dado pelo dado por si só, mas é como que eu faço isso chegar no momento em que faz sentido para esse cliente, né? Um outro exemplo que a gente tem, que a gente usa muito inteligência artificial lá, já há mais de 30 anos, em uma série de modelos talvez menos próximos da gente do que hoje em dia, né? Como a gente tem um chat GPT, mas quando você fala ali em crédito, fraude, cibersegurança, os modelos de IA eles já são amplamente utilizados pela Visa para proteção, etc. Mas quando a gente pensa na jornada do viajante, a partir do uso das transações, das credenciais, a gente consegue identificar e chegar no cliente a partir do momento de uma compra de uma passagem. Então, você passa a receber, né, informações que são relevantes para aquilo que você está interessado. Ou seja, saber que naquele cartão que você está usando tem uma determinada série de benefícios e seguros e assistências que você talvez não sabia como usar, quanto pode cobrir, ou seja, talvez você não precise contratar um seguro para o carro que você vai alugar, porque você já tem isso no seu cartão, né? Então, a partir daquilo ali, faz sentido para você aquela informação. Se eu te mandar isso hoje, quando você não está pensando em nada disso, você vai ignorar, talvez, você vai ler, vai esquecer, mas naquele momento em que eu consigo chegar com a informação para você, fazendo sentido dentro de um contexto, você passa a ter a atenção do cliente. Eu acho que hoje em dia a hiperpersonalização ela traz isso. Acho que é um ativo extremamente valioso. Como é que eu consigo a atenção de vocês para uma coisa que eu estou te comunicando, né? Então, acho que é muito nisso. Isso se conecta diretamente com o ROI, né? Totalmente, exato. Né? Diretamente, que se você fala com aquela pessoa no momento certo, o retorno é muito maior do que você falar aleatoriamente. E é aí que acho que o brilho acontece nesse lugar, que você fala, ok, eu consigo ser preciso na minha comunicação. E aí você passa a ver valor, não só na comunicação, mas no produto que você tem em mãos e como aquilo gera um valor para você, na verdade, né? Então, assim, eu estou trazendo algo que é relevante para o cliente a partir daquela jornada que ele embarcou da compra de uma passagem, né? E aí vai, pensando no ROI, né? Todo o uso, aluguel do carro, enfim, gastos, compras, presentes, enfim, tudo que você vai fazer na sua viagem, né? E como isso se transforma numa experiência, né? Na verdade, porque acho que a viagem é muito mais sobre isso, né? Você acaba trazendo experiências e a gente como meio de pagamento que está junto com você nesses momentos, né? Agora, Rogério, como Pinterest, uma das coisas que a gente levantou quando foi fazer esse debate foi o meme do Pinterest, quando aparece, olha, quem você é no Pinterest, tal. É um tipo de hiperpersonalização, mas de qualquer forma, eu queria entender com você, sendo o Pinterest, tendo esse modelo de negócio que é baseado na hiperpersonalização, cara, como vocês fazem isso e como vocês usam IA para isso, assim, de verdade? Bom, você quer a receita do Não, obviamente segredo, a receita. E também, caso você tenha ideia de uma nova startup, Todos curiosos todo mundo aqui. aqui ganhar todo $1 mundo bilhão atrás, né? de dólares, Vamos lá. show. Não, mas boa pergunta. Acho que o que acontece, né, por trás da beleza do Pinterest, de você, né, quem é você, né, dentro do Pinterest, na verdade é quem você quer ser, no final das contas. Acho que o Pinterest tem uma natureza de navegação, a gente acaba sendo classificado muito como uma plataforma social, como uma rede social. Tá bom, a gente sim é também uma rede social, mas muito mais do que uma rede social, ela é uma plataforma de descoberta pessoal. As pessoas vão lá para cuidar, a gente brinca, não é sobre a selfie, é sobre o self, é sobre você. Isso muda muito na forma como você navega, na forma como você consome o conteúdo, na forma como você salva os pins lá dentro dos seus boards e por aí vai. Então, acho que a grande beleza, né, por trás disso é que são os dados que a gente tem, são dados muito relevantes de uma experiência muito íntima das pessoas. Então, com isso, o que a gente faz a gente garante que aqueles sinais, eles vão ser usados de uma forma, né, relevante, vão entender o momento da pessoa, entender que aquela pessoa não é interessada em NFL todos os dias. Ela também pode ter filho, ela também pode querer viajar, ela também pode gostar de rock and roll e por aí vai. Então, assim, a gente acaba encaixando dentro de uma campanha, de uma estratégia de comunicação, muitas vezes, um bloquinho. Não? A Carla adora rock and roll, então, assim, ela nunca vai ouvir sertanejo. Não, talvez ela vá, talvez ela não. Mas acho que tem momentos. Acho que o que a gente consegue fazer como plataforma é não tentar afunilar a intenção da pessoa para que ela fique presa dentro daquele infinito de um assunto e vá profundamente naquilo e não tenha, né, descoberta, discoverability, que a gente fala, sobre outros temas e sobre outras coisas que podem ser relevantes para ela. Então, essa é uma maneira que, né, acho que tem a questão da navegação,
do interesse e da forma como as pessoas consomem o conteúdo dentro da plataforma, que eu acho que é um dos principais pontos, e como que a gente trata esse interesse, né? A missão do Pinterest é que as pessoas, né, se inspirem no Pinterest, né, para realizar a vida que elas amam, para que elas saiam do Pinterest e façam aquilo de fato. Então a gente quer que a pessoa encontre logo o que ela quer e aí sim ela vai fazer. Não queremos ficar prendendo a pessoa naquele loop infinito. Então acho que tem um pouco desse balanço, né, do que a gente quer e ao mesmo tempo a gente é uma plataforma monetizada por anúncio. Então é tricky esse tipo de decisão, porque ao mesmo tempo que a gente, né, precisa do usuário ali para monetizar a plataforma, a gente entende que se a gente mantém ele preso ali com uma certa, né, com um monte de coisa que talvez não seja relevante ou então que leve para um outro lugar, aquilo vai perder o valor ao longo do tempo como usuário. Então acho que tem um balanço entre esses temas. Mas é super interessante, porque você tem uma outra peça do Lego, né? Então, assim, a partir do momento que eu sei que você se interessa, né, pelo teu consumo do cartão, por onde você faz, né, suas compras, que, sei lá, você costuma ir em determinado restaurante, né, tal período do dia, em determinados dias, às vezes eu não consigo saber que tipo de comida você gosta ali. Né? Então, e talvez a partir do momento em que você vai lá e bota o seu PIN, né, falando assim, nossa, eu gosto de saladas, eu já sei o que é. Ah, não, ela curte sobremesa, né? Então aí você já começa, é uma informação que a gente não consegue ter, que você chega num outro nível de detalhe. Você sabe que tem desculpa, Paulo, tem um case extremamente, para mim eu acho um dos melhores cases de Pinterest deve ter uns 4, 5 anos já, de Estados Unidos, de Target para Dia das Mães. A Target é um varejista dos Estados Unidos bem grande, não sei se todo mundo conhece, mas o que acontece é, as pessoas têm muita dificuldade do que comprar, o que eu vou dar para minha mãe de presente no Dia das Mães. E basicamente a Target falou, vai lá, stalkeia o perfil da sua mãe, vai lá fuxicar no Pinterest dela, que você vai descobrir exatamente o que ela quer, legitimamente. Então acho que tem um pouco disso, a gente tem um sinal dessa intenção clara do que a pessoa quer, muito íntima, sem medo de julgamento, ninguém está preocupado se o outro vai vir aqui dar um like ou não. É muito íntimo. E vocês têm informação, né, lá na Visa do que ela realmente faz, né, de fato. Então, assim, quando você ela cruza... realiza depois disso. Exatamente. E as campanhas, né, geralmente, quando a gente faz algumas ativações, quando a gente cruza essas duas bases de informação, os resultados são brilhantes. Você passou por um lugar interessante, né, que eu fiquei pensando que a gente sabe que a gente não é um só. E acho que o Pinterest dá um pouco dessa dimensão. E a gente não é, a gente está. Então tem essas duas dimensões aqui que são bastante interessantes para a gente pensar na personalização como um todo, né? Que é, cara, assim, agora eu sou diferente do que eu era um ano atrás e agora eu estou, estou mais gostando disso aqui. Acho que, por exemplo, o Spotify dá um pouco dessa dimensão quando você olha no final do ano ali, quando chega no final do ano, aquele monte de música que você passou, e aí se você for comparar com os outros anos, não são as mesmas músicas. É diferente, né? É diferente. A gente muda, gente. A gente muda. Eu gostaria que todos nós evoluíssemos. Não é uma verdade absoluta, mas entendo que a gente muda. A gente é, de fato, uma metamorfose ambulante constante. Se você olhar o seu Pinterest, cada um que tem Pinterest há bastante tempo, e você olhar os seus boards, você vai ver uma boa história de como você evoluiu na vida. Tanto do ponto de vista de look, de estilo de roupa, de momento de vida. Eu tenho reforma na minha casa, quando nasceu meu filho, e depois volta para um quadro, sabe? Coisas... Você olha coisa antiga e fala, meu Deus, que inspiração era essa? Não, eu tirei isso. Você está falando de resultado, né? A gente está falando aqui de ROI, como isso gera negócio. Quer dizer, eu consigo saber como você era, o que você está fazendo agora, o que está te interessando. E sonho de consumo eu consegui saber o que você está procurando. Ou seja, chegar num nível preditivo para que eu consiga realmente te surpreender, né? Com algo que você ainda nem tinha, assim, muita certeza, mas consigo chegar lá. Você levantou uma bola para mim agora. Porque... Viu? Ó, gerando negócio aqui. Não combinamos, nem falamos disso antes, tá, gente? Real. De verdade. Mas não sei se vocês já viram, mas o Pinterest lança um relatório todos os anos chamado Pinterest Predicts, que é a predição. Basicamente, o que a gente faz é, a gente, pautado nesse monte de informação que a gente tem, basicamente, as pessoas entram aqui para planejar alguma coisa. Quando você está planejando, você está falando de futuro, de algo que você ainda quer fazer. Então, o ponto é, a gente tem o privilégio de estar numa base de informação de algo que ainda não aconteceu necessariamente. Então, a gente junta essa informação globalmente, a gente, né, tem todo um tratamento de dado e aí a gente chega lá, coloca nossos heads de insight, de marketing, tecnologia, para tentar entender e levantar hipóteses. O que vai virar tendência nos próximos anos?
no próximo ano, no ano seguinte. E aí, com base nessas principais hipóteses, a gente vai para campo para validar um pouco de quais são as que realmente a gente acredita que vão virar realidade e lança o nosso relatório, que a gente chama de Pinterest Predicts, que geralmente em dezembro a gente lança para falar das tendências seguintes. Tem um exemplo bem legal de como que isso na prática acontece, em 2023, dezembro de 23, a gente falou que uma das tendências era, por exemplo, decogumelos, que são, né, era cogumelo por todos os lados, né, decoração, na roupa, no tudo que é lado. Legal. Em maio de 24 eu já estava apresentando um case de um e-commerce, né, de Florianópolis pequeno que tinha entendido o potencial dessa oportunidade, tinha colocado, né, vários itens em estoque e começado a promover um pouco disso no site, depois na comunicação da mídia, depois ele virou o site dele para decogumelos. Foi um puta case legal. E aí corta em janeiro, começa o Big Brother, tem um quarto inteiro de cogumelo. Um ano e um pouco depois ainda. No Big Brother está lá o quarto, e quem forneceu os itens para o Big Brother? As Unis, que é esse e-commerce. Então, um exemplo, né, prático de como que a gente pode pensar um pouco na predição, assim, como que a gente usa isso a favor das marcas, né, como que a gente faz isso para a nossa empresa. Acho que nem todas as tendências são praticáveis, e só uma informação, nos últimos 4 anos, tem 10 anos que a gente lança esse relatório, nos últimos 4 anos a gente acertou 8 em cada 10 tendências. Nos anos anteriores a gente só não media, então a gente não pode dizer se a gente acertou 8 em 10. Então, mas nos últimos 4 a gente acertou 80%. Não, e eu acho que tudo que vocês estão falando combina muito com a ideia do que é personalização. Porque eu acho que quando a gente fala de personalização, a gente pensa no e-mail que vem com o seu nome, naquele SMS que chega num horário que você fala, meu Deus... Ou, você foi em tal lugar, que tal ir em outro? Ou até, você comprou tal livro, que tal você comprar outro? Mas não é exatamente isso quando você fala da marca. Personalização você está olhando a tendência, você está olhando a mudança do seu consumidor, você está atento ao momento que você fala. Então, isso tudo que vocês estão falando E eu acho que a minha questão agora final, porque eu já estou de olho aqui no tempo, infelizmente vai ter que ser a questão final, porque a gente tinha mais perguntas para fazer, mas é sempre assim. Eu acho que como a gente consegue garantir, pegar isso da hiperpersonalização e garantir que isso seja uma experiência legal, que na vida real, fora dos dados, a pessoa curta, ou principalmente a pessoa continue curtindo a marca, continue essa relação. Assim. Então, novamente, jogo para vocês. Então, a gente estava aqui falando um pouquinho antes, né? Assim, acho que hoje em dia a gente usa muito a inteligência artificial, os chats estão aí, né? O ChatGPT, Anthropic, enfim, Gemini, vocês têm várias opções. E dentro do nosso core business, né? Assim, acho que uma das coisas que a gente identificou ali é que faltava a parte final dessa experiência de personalização. Porque quando você começa a interagir com eles, né? Você chega aí num nível em saber, né? Poxa, eu quero ir para tal lugar, numa viagem assim, eu já fui para lá, não fui para cá, tenho filho, não tenho, nessa idade, naquela outra. Você vai construindo ali toda uma conversa para chegar num roteiro personalizado de uma viagem, de uma experiência, de algo que você quer fazer. Aquilo chega lá, você chega no final, poxa, legal, né? O ChatGPT montou tudo, está tudo pronto, está tudo legal. E aí quando você fala, poxa, super personalizado, é para você aquele negócio ali. Você foi construindo essa conversa. Mas como que você finaliza isso, né? Aí depois você tem uma fricção nessa jornada, que é o quê? Sair de lá, pegar aquilo, imprimir, entrar num site, entrar no outro. Você tem preço, você tem tudo, mas você precisa fazer a parte final, né? Então, acho que pensando, né, como é que se aproveita ao máximo isso, a gente lançou agora em abril um modelo ali que trabalha com inteligência artificial, que é o Visa Intelligent Commerce, que é exatamente o que faltava para você finalizar o pagamento, né, ao fim dessa jornada que você tem hoje dentro de um dos sites, né? Então, assim, é finalizar a compra do mercado que você fez por lá, é finalizar a passagem, a viagem que você organizou, customizada para você no nível de detalhe, e o chat consegue saber, né? O GPT consegue saber teu histórico, que você já consultou, não consultou, que você gostou, não gostou. Então, quer dizer, você vai construindo algo ali que no final, aqui dentro na Visa, como é que a gente consegue se inserir nisso? É facilitar ao máximo essa jornada sem fricção, para que seja o mais, né, assim, simples e fácil possível para você finalizar aquilo que você desenhou, né? Então... eu falei do ROI, mas agora tem uma outra métrica que é mais, acho que é mais intangível, que é o uau. É aquela hora que você fala assim, nossa, realmente eles me entenderam, agora isso foi feito para mim. É essa conexão que a marca consegue fazer,
que eu acho que é sensacional, que aí é que muda tudo. E aí acho que, pensando que muitas das empresas hoje têm uns serviços que são comoditizados, como é que você gera esse tipo de oferta? Eu acho que é nesse momento aqui que dá aquele calorzinho no coração, fala assim, puxa, que alegria, né? Pensar em mim agora. E aí você vai, shut up and take my money e bota o cartão e vai embora. E segue, vai ser E segue feliz, a vida, né? vai ser Vai ser feliz, feliz, exatamente. A gente tem tentado fazer tentado não, né? Tem um recurso de GenAI especificamente, que é que é uma tentativa, na verdade, de facilitar e encurtar essa jornada. Para os e-commerces que tem catálogo, que tem produtos com fundo branco, por exemplo, a gente hoje tem um recurso que chama Performance Plus, que basicamente ele gera um fundo para contextualizar aquele item dentro da jornada quando você sobe o catálogo. Isso em escala, com milhões de SKUs dentro da jornada do consumidor, ele gera isso em escala. Ele ajusta esse fundo para cada um, só que o ponto é, o fundo que o Pablo vai ver é diferente que a Carla vai ver, diferente que a Camila vai ver, diferente que eu vou ver. Porque se ela gosta de neve, se ele gosta de praia e por aí vai, aquela contextualização ele vai ter a ver com a sua jornada e com a sua navegação. Então, esses são recursos que muitas vezes as pessoas nem imaginam que tem um puta monte de AI ali, além da segmentação e de toda a tecnologia de anúncio ali, mas puta, ele está gerando relevância dentro da jornada. Então, ele é muito mais... Você, como usuário, vai sentir muito melhor, muito mais feliz, porque você está vendo aquilo na prática. Para a marca é muito melhor, porque a pessoa vai interagir e fala, nossa, né, que vai aumentar todas as taxas de conversão, ROI e tudo mais. Então, assim, é uma maneira que o AI entra para agregar valor dentro da jornada e perder menos tempo, né, da exploração ali no final do dia. Gente, eu acho que, pelo que eu estou usando o meu cronômetro, mas eu imagino que já tenhamos... Ele aí. Quando dá certo. Então, gente, muito obrigada, enfim, pela participação e espero que vocês tenham ficado com a ideia de como hiperpersonalizar dentro da marca de vocês e, enfim, como usar isso no seu dia a dia. E estamos aqui também, que se quiser bater um papo depois, a gente está por ali. A gente pode estender essa conversa. Sim, exatamente. Obrigado, gente. Muito Obrigada, obrigado, gente. valeu.